Eu cresci achando que a escola era um universo à parte, um lugar onde as regras do mundo lá fora não se aplicavam. Dentro dos muros, éramos todos iguais, preparados para um futuro comum. Mas com o tempo, comecei a ver que aquela sala de aula era na verdade um laboratório social em miniatura, e que cada pequeno feito nesse laboratório era fruto de uma estrutura de poder muito maior e antiga. Para a sociologia positivista de Auguste Comte, aquela padronização seria a expressão máxima de ordem. A repetição dos gestos, das cores, dos símbolos criaria um consenso universal, necessário para a estabilidade questionável. A escola, como um templo da ciência, iria nos moldar para a harmonia. Olha, a gente aqui é uma tradição, é cultura. Desde assim, de 2005 que eu trabalho aqui, nós sempre fizemos o momento cívico. E é importante porque eles passam a conhecer o que é o hino, qual a importância do hino. Nós temos aqui em 2010 foi criado o hino da escola. Então eles têm todo esse momento, cada dia da semana eles passam, vamos dizer, 15 dias aprendendo depois mais 15 dias. E isso é bem legal mesmo para eles, para que eles possam, enquanto cidadãos, né, saber o que é um hino, o que é o momento cívico. Já é uma rotina. Quando a gente fala assim, olha, o momento da fila, eles vêm automaticamente. É coisa assim que, quando nós queremos, assim, no tempo dos nossos eventos culturais, que tem a feira, as feiras fora, que tem o folclore, dia do folclore, até o dia das crianças, a gente fala assim, para que eles possam se concentrar. Momento da fila, aí cada um já vai direitinho, então a gente consegue manter como é a disciplina com eles. Quando a gente quer assim, na hora assim, estão correndo aquela questão, então a gente fala assim, olha, fila, rapidinho, todos se concentram, cada um sabe já exatamente do primeiro ao 7º ano, eles sabem onde fica a fila deles, e nesse momento a gente vê total disciplina, é o que a gente consegue conversar com eles. Desde a infância, o sujeito aprende a reverenciar símbolos nacionais, a associar o patriotismo à obediência, a confundir o amor à pátria com a submissão à autoridade. Não se trata de afirmar que há uma intencionalidade explícita nesse processo. A potência do mecanismo, para o Marx, reside justamente em sua aparência de neutralidade. O ritual parece ser apenas tradição, civismo, educação, mas sua função estrutural é a produção de corpos dóceis, que no futuro não irão questionar quem os organizou. O indivíduo não canta por si, canta como parte de um corpo maior, o que Durkheim chamaria de efervescência coletiva. Manifesta-se aqui em sua forma mais disciplinada. Era a primeira lição sobre a regra, sobre como a sociedade, através da escola, nos ensina o lugar que devemos ocupar. O hino nacional, então, não era um canto de amor à pátria, mas um rito coletivo, um fato social total nos termos de Emile Durkheim. A consciência coletiva sendo forjada a cada estrofe, nos costurando uns aos outros com fios invisíveis de pertencimento e, ao mesmo tempo, de vigilância. Muito importante, até porque o que a gente mais vê é sobre agressão, é sobre várias coisas. Então, quanto mais a gente trouxer, falar de Deus, falar de amor, falar várias coisas, é muito importante, muito importante mesmo para a formação deles. Assim, a gente vê muito casos, a gente pensa, olha, não pode não acontecer com a gente não, mas pode acontecer também. Então, quanto mais você promover esse momento em falar de amor, em falar de Deus,
que não pode fazer bullying, que não pode várias coisas, eles já vão aprendendo, já vão aprimorando. E aqui na escola a gente tem esse momento cível, olha, que nem foi o Dia da Mulher. A gente trouxe, nesse momento da fila, várias mulheres de vários segmentos para dar uma palavra para eles no Dia da Mulher. Então, quando tem alguma data importante, a gente sempre traz para o momento da fila alguém para falar, para discursar, para eles já terem entendimento, fora o que a gente já dá em sala. Falando por mim, eu sou evangélico, né, e nasci no meio evangélico e sigo, né, a doutrina até hoje, porém eu não deixo que isso venha interferir dentro da minha sala de aula, eu deixo muito livre. Porém, se eu puder levar uma mensagem para alguém que está precisando, se ele achar que é necessário ouvir aquela mensagem, sem interferir na questão religiosa da pessoa, eu acho interessante. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que a questão religiosa nas nossas escolas, ela é de suma importância. Não para trabalhar a religião em si, mas para trabalhar a questão comportamental dos alunos, algumas situações que às vezes o aluno não tem todo esse aparato na sua própria casa, esse acompanhamento. São alunos muito necessitados dessa palavra de aconselhamento, alguma coisa assim que venha aproximá-los de Deus. Então eu vejo por esse lado aí, independente de religião, placas de igreja, mas algo que venha surtir efeito positivo na vida do aluno. Tá? O Brasil, no século XXI, um ritual se repete semanalmente em milhares de escolas públicas e privadas. Crianças e adolescentes são dispostos em filas e colocam a mão direita sobre o tórax. Cantam em uníssono os versos do hino nacional. O Estado é laico. A Constituição garante a liberdade de crença. E, no entanto, aqui há uma liturgia, uma repetição de gestos que, por sua forma e função, aproximam-se da oração. Para compreender, é necessário retomar as tradições sociológicas do século XIX. Émile Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, argumentou que toda sociedade produz aquilo que chamou de consciência coletiva, um conjunto de crenças e sentimentos comuns aos mesmos membros de um grupo. O ritual, para Durkheim, não é um mero formalismo, é um mecanismo pelo qual o grupo se representa a si mesmo e reafirma seus vínculos e produz o sagrado. A escola não era uma ilha neutra. Ela era, como diria o Marx, uma superestrutura a serviço de uma base econômica. A sociedade burguesa não precisava de uma mão de obra qualificada, precisava de uma mão de obra que aceitasse a sua própria posição. As aulas de história, que pulavam das revoluções para os heróis nacionais, sem jamais questionar a propriedade privada. A educação para o empreendedorismo, que nos ensinava que o fracasso era sempre individual. O uniforme, que eu pensava ser um igualador, era também um silenciador das diferenças de classe, escondendo sobre o tecido barato ou caro a verdadeira origem do conflito. A regra não era para nos libertar, mas para garantir que o futuro, um grupo continuasse a ditar as regras para o outro. Então, o que fica? Dessa costura teórica, dessa busca pessoal, o que sobra é a imagem de um paradoxo. A escola, com seu uniforme, seu hino, suas regras, é ao mesmo tempo o aparelho de reprodução das desigualdades que Durkheim, Comte, Marx, Weber e Bourdieu, cada um a seu modo, tentaram dissecar. É o lugar onde a sociedade burguesa perpetua sua lógica de distinção e poder. A aparente unidade desse ritual esconde, no entanto, suas contradições. O país laico que reza em filas é o mesmo país onde a desigualdade estrutural torna esse amor à pátria uma abstração para milhares de crianças.
O nacionalismo celebrado semanalmente convive com um índice alarmante de evasão escolar, racismo institucional e a precarização do ensino público. Mas para analisar politicamente consistente, não basta descrever o ritual, é necessário se perguntar de que forma a repetição desses gestos, iniciados na infância, prepara os corpos e as mentes para aceitar no futuro não apenas o hino, mas as hierarquias, as desigualdades e as violências que o país real impõe. Mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia para cada um de nós, que tenhamos uma aula proveitosa. Dê um bom dia aí para o seu colega. No fim, talvez o verdadeiro aprendizado nunca tenha sido sobre o mundo, mas sobre como aceitá-lo sem confronto. Obrigado, Nina.